Toyota Yaris, hoje como usado, vale a pena comprar um carro desse? É sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Vou falar aqui de todas as versões, ano, modelo que esse carro tem disponível no mercado. Vou falar também do design externo, interior, lista de equipamentos, conjunto mecânico. Vou falar do consumo de combustível, nível de segurança a bordo e o mais importante também vou falar da manutenção preventiva. Vou colocar aqui os preços de algumas das principais peças de trocas periódicas desse carro para você ver se ele vai se encaixar no seu orçamento ou não. Se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. Lançado no Brasil em 2018, já como modelo 2019, o Yaris estava disponível nas carrocerias hatch e sedã. E logo após o seu lançamento, ele acabou ficando um pouco esquecido no mercado, muita gente não tinha muito interesse nesse veículo, então as vendas não foram das melhores. Mas hoje, como usado, é um carro que está se tornando mais interessante, está tendo uma procura maior para ele aí. É um veículo que veio, inclusive, para resolver um dos principais problemas e reclamações que o público tinha do Etios. Porque o Etios sempre foi um carro muito bom, com um conjunto mecânico confiável, mas muita gente reclamava do design e do acabamento, tanto externo quanto interno. É um carro que tinha soluções não tão requintadas de materiais ali de painel, forro de porta, tinha aquele quadro de instrumentos deslocado para o meio do painel que muita gente não gostava. Então o Yaris ele veio para resolver isso, né? Um carro que tem um design mais arrojado, tem um acabamento melhor, tem uma lista de equipamentos melhor, tem uma proposta mais voltada para ser um mini Corolla do que um Etios de fato. Então, essa é a proposta do Yaris. E aqui, pegando a sua cronologia, né, durante os seus anos de fabricação, vamos começar lá de 2019, né? Ele foi lançado, como eu disse, nas carrocerias hatch e sedã, nas versões XL e XL Plus Tech, com motor 1.3, que também é mesmo motor lá do Etios. E versões XS, X-Way e XLS, que é a versão de lançamento, né, de promoção, geralmente a versão top de linha, com o motor 1.5. Apenas a versão de entrada, né, a XL, tinha a opção do câmbio manual de 6 marchas, que também era o mesmo utilizado lá no Etios, enquanto todas as outras versões vinham equipadas com a transmissão automática do tipo CVT, que simula até 7 marchas. Aqui já é um câmbio mais parecido com o do Corolla. Na linha 2020 foi lançada uma nova versão, XL Live, acima da de entrada, com motor 1.3 e opção de câmbio manual. As versões XL Plus, XS, X-Way e XLS passaram a ter opção também da central multimídia, que não tinha disponível em 2019. E essa central ela tinha função de espelhamento para celular, Android Auto, Apple CarPlay, com cabo. E todas essas versões com central multimídia passaram a contar com o sufixo, né, da versão escrito Connect, que identificava as versões com essa central multimídia. Em 2021, foi lançada uma série especial S, com motor 1.5 e câmbio CVT. A versão de entrada XL sai de linha, sendo que a XL Live passa a ser a nova versão de entrada do Yaris, e a única com motor 1.3 e câmbio manual. Em 2022, o último ano dessa opção é de motor 1.3 e câmbio manual para o Yaris, porque em 2023 ele sofreu um facelift, e daí em diante todas as versões só vinham com câmbio CVT de 7 marchas. Também teve uma enxugada nas nomenclaturas das versões, foram reduzidas, tiradas algumas versões aí, e só ficaram as versões XL de entrada, XS intermediária e XLS top de linha. Todas só com motor 1.5 também. Além disso, nesse facelift, né, todas as versões ganharam para-choques redesenhados, ganharam também luzes de rodagem diurnas em LEDs, 7 airbags também para todas as versões, alerta de não uso do cinto de segurança para os passageiros traseiros, modos de condução Eco e Sport para o câmbio, além da central multimídia que também passou a ser item de série em todas as versões. Já para a intermediária XS, além de tudo isso que eu falei, ela também ganhou faróis com projetor, só que ainda não eram com lâmpadas de LED, sim com lâmpadas halógenas. Mas já melhorou um pouco o recorte ali
da iluminação. Essa versão também ganhou lanternas traseiras em LEDs, alertas de mudança de faixa, assistente de frenagem autônoma e de emergência e novo revestimento para os bancos. Já para a top de linha XLS, essa sim passou a vir com faróis Full LED. Também ganhou faróis dianteiros de neblina com projetor, também em LEDs, e novas rodas de aro 15 com acabamento diamantado. Desde então, o Yaris não sofreu maiores atualizações e ele é vendido até hoje como 0 km lá no site da montadora. Vou falar do preço desse carro 0 km também um pouco mais à frente desse vídeo, fique ligado. Falando do design externo, do Yaris, ele sempre foi um veículo de linhas um pouco mais arrojadas, como eu mencionei, mais próximas de um Corolla do que de um Etios. Na dianteira, por exemplo, ele sempre veio equipado com faróis de foco duplo, mais parecido com o Corolla do que com o Etios de fato. Além disso, podia vir com faróis do tipo refletor ou projetor, dependendo do ano modelo, como eu mencionei. Já na parte lateral, é um carro que teve algumas críticas, como por exemplo a escolha do aro das rodas, que era de 15 polegadas. Muita gente reclamou, porque um carro que tem uma caixa de roda maior merecia ter umas rodas de 16 ou até 17 polegadas vindo já de fábrica. Só que a montadora optou por usar rodas menores, que consequentemente também usa pneus um pouco mais baratos do que se fosse de aro 16 ou 17. Já a parte traseira, que é o que difere a carroceria hatch do sedã, de fato, sendo que para o hatch o porta-malas é de 310 litros de capacidade. Ainda é bom considerando os concorrentes. Já o sedã tem uma capacidade de porta-malas de 473 litros, então aqui você tem uma grande diferença, dependendo de quanto de bagagens você precisa carregar, faz mais sentido você optar por um sedã do que um hatch. Na parte interna, o acabamento ele tem um revestimento sim plástico rígido, principalmente ali nos forros de porta, mas é um plástico até de boa qualidade, não é um plástico que tem uma textura ruim, ele tem uma textura até bem agradável. E a melhor parte é que não é um acabamento que costuma fazer muito ruído com o passar do tempo. É um acabamento mais bem construído comparado com o Etios e até comparado com outros veículos aí da categoria. Mesmo em carros com quilometragens mais elevadas, você vê o acabamento interno aí do Yaris bem justinho, bem firme. O quadro de instrumentos, ele sempre vem bem completo. E aqui na posição tradicional, logo atrás do volante. Com o computador de bordo, vem também com contagiros em todas as versões, que nos primeiros Etios também nem isso tinha. Mas o Yaris fica devendo o marcador de temperatura do líquido de arrefecimento, que não tem disponível em nenhuma versão aí, em nenhum ano modelo. É algo que eu considero importante, que tem em todos os carros, apesar dos marcadores hoje em dia virem ali mais programados para não ficarem oscilando muito. Inclusive já expliquei bem em detalhes como que esses marcadores funcionam, vou deixar o link na descrição para você conferir. Mas é fato que se tivesse ali uma indicação visual, gráfica ou de ponteiro, já ajudaria bastante a você perceber, em caso de um início de superaquecimento, já parar o veículo mais rápido, antes mesmo da luz acender e dar o alerta ali no painel. O volante do Yaris, ele é o mesmo do Corolla e também pode vir com os comandos de som ou da central multimídia. Também vem com os comandos do computador de bordo, do controlador de velocidade, dependendo da versão, se tiver esse item equipado. E ele vem revestido em couro, então um volante que tem uma boa pegada, tem uma boa aderência ali para você fazer uma manobra mais rápida, caso seja necessário. Ele passa uma sensação de algo um pouco mais premium nisso aí. Além disso, sempre a direção vem com assistência elétrica. Então tem um peso variável de acordo com a velocidade. Se você estiver ali dentro de cidade, em baixa velocidade, você vai perceber que ela fica bem leve para você manobrar, entrar numa vaga ali. Quando você pega estrada e aumenta um pouco a velocidade que seja, ela já vai ficando mais pesadinha para te dar mais segurança e mais confiança nas curvas. E isso é muito bom. Além disso, todos os comandos no Yaris sempre são muito bem localizados. Botões dos vidros elétricos ali de fácil acesso na porta, central multimídia numa posição mais elevada ali no painel central, comandos do ar-condicionado também bem próximos ali, bem localizados. Então, a ergonomia não é um problema nesse carro aí durante a condução. Também ele possui uma boa área envidraçada, então você tem um melhor campo de visão durante uma manobra, durante uma conversão de uma esquina, e isso ajuda bastante. Enquanto o espaço interno traseiro, ele também é adequado para a sua proposta. Ele tem uma largura de 1,73 m por uma distância entre eixos de 2,55 m. Isso vale tanto para o hatch quanto para o sedã. Não tem
entre eixos alongado aqui para o sedã. Mas ainda assim, se tratando de um carro compacto, ele tem um espaço interno minimamente aceitável para 2 adultos. Claro que um terceiro adulto no meio do banco ali vai se incomodar um pouco, até porque o túnel central ele é bem elevado. Então, o espaço para os pés ali de quem vai no meio pode ser um problema. Falando em conjunto mecânico, né, um grande ponto de dúvida também de quem está querendo pegar um carro desse, para as versões de entrada, né, aquelas primeiras versões lá do Yaris, ele tinha o motor de menor desempenho disponível, né, que é o 1.3, ele é de código 1NR-FBE. Basicamente vinha esse mesmo motor lá no Etios. Mas aqui ele tinha algumas mudanças e algumas melhorias para equipar um veículo um pouco mais pesado. É um comando de válvulas duplo no cabeçote, sincronizado por corrente, então é um motor que não precisa ficar trocando correia dentada periodicamente, o que já é muito bom. Vem com tuchos hidráulicos, então também dispensa ajuste de folga de válvulas periódico preventivo, né, que os Corolla, por exemplo, até 2010 precisavam fazer, e variador de fase para as válvulas de admissão e escape, ou seja, mesmo em baixas rotações é um motor que já tem um bom fôlego, já um bom torque disponível. Dessa forma, a potência máxima é de 94 cavalos na gasolina e 101 no etanol a 5.600 RPMs. E o torque varia de 2,5 a 2,9 kg/Nm se tiver abastecido com gasolina ou etanol, dependendo da proporção respectivamente. Já entregues aos 4.000 RPMs, então aqui tem que esticar um pouco mais o giro para ver todo esse desempenho. Mas é um desempenho apenas suficiente, né, para um carro que pesa um pouco mais de 1.100 kg, tanto o hatch quanto o sedã. O mais adequado seria você procurar um Yaris com o motor 1.5, que tem o melhor desempenho, né? É o motor 2NR FBE. É a mesma configuração mecânica do 1.3, duplo comando de válvulas no cabeçote, sincronizado corrente, variador de fase para os 2 comandos, tuchos hidráulicos. Só que aqui, né, pelo maior deslocamento, né, de cilindrada, você tem mais potência. 105 cavalos na gasolina, 110 no etanol a 5.800 RPMs. E um torque de 14,3 kg/Nm na gasolina, 14,9 no etanol, também aos 4.000 RPMs. Mas aqui mais adequado mesmo para o peso de carroceria. E, como eu disse também, em algumas versões, com motor 1.3 ou 1.5, o Yaris podia vir com um câmbio manual de 6 marchas, que tinha relações um pouco mais encurtadas até a 5ª marcha, para você ter mais agilidade, enquanto a 6ª é mais longa para dar mais economia de combustível na estrada. Enquanto as outras versões mais caras, né, vinham com um câmbio automático do tipo CVT, de 7 marchas simuladas, né? Então você tem ali também a opção de trocas pela alavanca. Trocas assim, né? É uma programação que tem lá no câmbio, né, para você mudar a relação ali, né, do CVT e ter uma experiência parecida com trocas de marcha mesmo, né? Subir um pouco o giro, fazer um pouco mais de freio motor, reduzir, né, ali mais, né, para poder fazer uma ultrapassagem. Isso aí você consegue com esse câmbio CVT. Só que a grande vantagem do CVT é que você tem uma aceleração sempre linear, não tem aqueles buracos físicos, né, nas trocas de marchas, né, aquele tempo de troca de marcha de um câmbio convencional, você perde em aplicação de torque nas rodas. No CVT isso não acontece, você está o tempo todo imprimindo torque e isso ajuda bastante no desempenho e também na economia de combustível. Isso também é fato, né? Porque em algumas versões com câmbio automático, os números de consumo são melhores do que nas versões com câmbio manual. O que também indica que esse câmbio CVT ele sempre prioriza a economia de combustível, ele sempre vai trabalhar com o giro mais baixo possível. Talvez você está lá a 100 km por hora na estrada, 110, e o giro está lá em 1.500, 1.800 RPMs. Se você não estiver acelerando muito, né? Se estiver ali num trecho mais plano ou até numa descida. Se você, claro, exigir potência, né, pisar mesmo, ele vai jogar o giro para o alto e vai mandar torque ali para as rodas. Então, é um câmbio, eu diria, bem útil, né, para todas as situações. Em suspensão, sempre do tipo McPherson na dianteira, com eixo de torção na traseira. É um sistema de menor complexidade mecânica para veículos de passeio e de menor custo de manutenção, tanto preventiva quanto corretiva. Vou falar de algumas peças aí também um pouco mais à frente nesse vídeo. Freios a discos ventilados na dianteira e sempre também a tambor na traseira. Outro aqui também de menor complexidade mecânica, mais fácil manutenção. Falando em números de consumo, aqui vamos pegar os dados extremos aqui para você ter uma ideia. Olha só, de acordo com dados oficiais, uma versão 1.3 com câmbio manual
pode chegar a um consumo médio de 8,4 km por litro com etanol e 12,1 km por litro com gasolina dentro de cidade. Já na estrada, esse consumo vai para 10 km por litro com etanol e 14,2 com gasolina, podendo você conseguir números até um pouco melhores na estrada, principalmente, dependendo, claro, da sua forma de guiar, do trajeto ou do trânsito que você pegar. Agora vamos partir para o outro extremo, versão 1.5 com câmbio automático e carroceria sedã. O primeiro que eu falei era o hatch. Aqui o sedã, nessas condições, você vai ter um consumo na cidade de 9 km por litro com etanol e até 13 com gasolina. Já na estrada, 10,6 no etanol e 14,5 na gasolina. Então perceba que dentro de cidade, principalmente, esse câmbio CVT, ele melhora muito o consumo de combustível, ele deixa esse carro bem mais eficiente, tanto nas arrancadas, aquele trânsito anda e para ali, né, mais pesado, quanto também para você manter velocidade e ele não fica trocando marchas ali o tempo todo, ele está sempre mandando torque ali de forma suave e isso ajuda muito na eficiência. Em segurança a bordo, de acordo com o LatiNCAP, né, que vai testar os veículos aqui para o nosso mercado, o Yaris foi testado 2 vezes. A primeira foi em 2019, ainda nos protocolos de testes mais antigos. Nessa época, ele obteve 3 estrelas para adulto e 4 para criança de 5 possíveis, o que demonstra um nível mediano de segurança a bordo, né, em caso de colisão. Lembrando que o Yaris foi testado na versão com 2 airbags, né, que são os obrigatórios por lei. Em 2021 ele foi testado de novo, já após as normas mais rígidas, né, que foram adotadas aí no LatiNCAP em 2020. Então, ele obteve apenas 1 estrela de 5 possíveis, uma vez que esse carro não sofreu grandes atualizações, principalmente estruturais, nesse meio tempo. Então, a nota caiu bastante. Ainda assim, ele ganhou alguns equipamentos nesse meio tempo aí, né? Ele já contava com Isofix, controles de tração e estabilidade em todas as versões, e mesmo assim o Yaris não conseguiu uma nota pelo menos mediana nos protocolos mais atualizados aí do LatiNCAP. Então, é algo para se pensar também. Falando agora de manutenção, como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de um Yaris, né? Eu vou pegar aqui um exemplo de uma versão top de linha, né, XLS, com motor 1.5 e câmbio automático, na carroceria sedã, fabricado em 2019. Lembrando que todos os preços que eu falar aqui foram cotados em maio de 2025. Começando pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobrec, eu encontrei aqui por R$ 150. E para todos esses códigos aqui que aparecerem, né, estão relacionados a esse veículo especificamente, eu também vou deixar o link na descrição, no comentário fixado, que é o nosso link de afiliado, caso você queira ir lá ver como é que estão os preços agora. Talvez você está vendo esse vídeo um pouco mais no futuro, esses preços podem sofrer algumas alterações. E se você tem um carro desse também, pode fazer a sua compra, né, de forma mais segura, usando um link confiável através aqui dos nossos links de afiliado. Falando agora do par de discos de freio dianteiros, eu encontrei aqui da Fremax por R$ 529. O kit de velas de ignição, né, que são com eletrodos de irídio um pouco mais caras, R$ 417 as 4 velas. Pneus, as medidas são as 185/60/15. Eu encontrei os Continental Power Contact 2 por R$ 1.876 o preço dos 4 pneus. Claro que dependendo da marca, né, de pneu que você escolher para esse carro, você naturalmente vai pagar mais caro ou mais barato, né? Então aqui eu peguei uma fabricante que geralmente tem preços médios de mercado, não é nem a mais cara nem a mais barata. Óleo de motor aqui nesse 1.5 pega 3.3 litros considerando a troca com filtro. Então contei 4 litros de um Castrol Magnatec Stop Start 5W30 100% sintético API SN. R$ 285 os 4 litros. Correia de acessórios eu encontrei aqui da Gates por R$ 57. É o preço só da correia, não tem tensor incluso. Já o kit de corrente de distribuição não é um item de troca periódica preventivo, então não vou colocar o valor dele aqui nesse somatório. Filtro de ar do motor encontrei aqui da MAN por R$ 30. Já o filtro de óleo, R$ 39. Filtro de combustível, R$ 21 e o filtro de cabine, R$ 25 também aqui da Manfilter. Já os 4 amortecedores eu encontrei aqui da Nakata, modelo HG, pressurizados a gás,
R$ 2.035. E como estamos falando de uma versão com câmbio automático, né, temos que considerar também a troca do fluido da transmissão, né? E esse câmbio pega 7,5 litros, considerando uma troca completa. Então, cotei 8 litros de um óleo genuíno Toyota modelo CVT-FE, que atende à especificação da montadora para esse tipo de transmissão. R$ 960 esses 8 litros. Também é importante trocar o filtro com a junta de vedação, né? Porque não adianta você colocar óleo novo e continuar com o filtro velho, né? Então, o kit de filtro e junta da Vega eu encontrei aqui por R$ 123. Total da cesta de peças, R$ 6.547. Levando em conta que é um veículo com câmbio automático, compacto e seminovo, o preço aqui das peças e o somatório final não está tão caro assim. Tem outros concorrentes com preços um pouco mais elevados. Claro que tem aqui alguns vilões, né? Por exemplo, as velas de ignição acima dos R$ 400. Só que é um item que você custa para trocar de novo. Elas têm uma durabilidade muito mais elevada do que velas convencionais. Então elas acabam se pagando no médio e longo prazo. Troca de óleo do motor que também ficou um pouco mais cara, 4 litros, R$ 285, né? Dependendo da marca de óleo que você colocar também pode ser um pouco mais barato, mas se atentando sempre para usar o óleo na especificação que manda o manual do proprietário. E aqui também os 4 amortecedores eu considero um pouco mais caro, né? R$ 2.000. 4 amortecedores para um sedã compacto, eu diria que está um pouco caro, né? Está aqui quase o preço de amortecedor de um Corolla. Então, algo para se ter em mente. Também aqui a troca de óleo do câmbio, ela é um pouco cara, mas você vai rodar muito tempo aí sem precisar trocar de novo. Então, também se paga no médio e longo prazo. Eu diria que tem um custo de manutenção até razoavelmente acessível para a categoria. E lembrando que, como eu disse, todas essas peças aqui, né, que eu citei, tem os links na descrição, no comentário fixado, links meus de afiliado, né, para você ir lá verificar, né, com o vendedor também, né, a aplicação correta. Dependendo do ano modelo, pode ser que algum desses códigos aqui mude. Aqui eu tentei buscar, né, os códigos corretos, né, de acordo com os catálogos dos fabricantes, mas podem haver algumas alterações dependendo também do ano de fabricação do carro que você tem na sua garagem. Então, verifique tudo isso com o vendedor antes e se você resolver comprar, considere usar nossos links de afiliados para você ajudar também o nosso canal e comprar no site mais confiável de forma segura. Agora vamos falar dos preços desse carro aí no mercado, né? E também falar dos seus principais concorrentes. De acordo com o cotado aqui no site da tabela FIPE, né? Agora em maio de 2025, para as versões hatch primeiro aqui. Começando pelo modelo de entrada, né? Que é a versão XL 1.3 câmbio manual ano 2019. Avaliado em R$ 69.566. Já para a versão top de linha, né, que é a XLS 1.5 automática 2025, como usado, né, um carro aí com menos de um ano de uso, o valor é de R$ 119.726. Então, o hatch você encontra dentro dessa faixa de preço aí, próximo dos 70 mil até quase 120 mil reais como usado. Já o sedã, na versão de entrada XL 1.5 manual 2019, parte dos R$ 71.025. Enquanto hoje, né, um 2025 seminovo, versão top de linha XLS 1.5 automático, está avaliado em R$ 121.977. Então, pouca diferença de preço aqui, né? Podemos observar se você optar por um hatch ou um sedã. O que vai diferenciar mesmo é a sua necessidade de maior capacidade de porta-malas ou não. Agora vamos também falar aqui, por curiosidade, né, de um carro desse hoje 0 km. Vamos lá no site da Toyota e ver, né, quanto está custando. Começando pela carroceria hatch, né, na sua versão de entrada, que hoje é a XL, está avaliado em R$ 111.090. Enquanto a versão top de linha XLS está em R$ 131.590. Já o sedã, na versão de entrada XL, está avaliado em R$ 113.290, enquanto a versão top de linha XLS avaliada em R$ 135.090. Lembrando que todos os Yaris vendidos hoje, né, como 0 km, só tem disponível com motor 1.5 e câmbio automático. E quais são os principais concorrentes desse carro hoje no mercado, né? Na carroceria hatch, você tem aí o Chevrolet Onix, de segunda geração, Volkswagen Polo e também o Volkswagen Fox, até 2021 ali, né, quando ainda era fabricado. O Fox também era um concorrente direto do Yaris, né, um hatch acima de um compacto, um hatch com algo a mais. Também o Fiat Argo, podemos colocar aqui, né, como
concorrente um pouco inferior, né, em porte e em preço. Mas talvez o concorrente mais próximo mesmo de um Yaris hatch seria o Honda Fit e o novo City Hatch. Esse sim, né, um hatch compacto premium acima de um compacto de fato. Já contra o sedã, né, o Yaris Sedan, temos aqui no mercado o Chevrolet Prisma de segunda geração, né, derivado lá do primeiro Onix, dependendo do ano de fabricação, ali em 2019, ainda tinha esse carro. Também o Onix Plus, né, de 2020 em diante. Na Volkswagen, aqui um concorrente seria o Virtus. Enquanto na Fiat podemos colocar aqui um Cronos também, um porte um pouco abaixo. Já na Honda tem o City e o City Sedan, né, o novo City aí do nosso mercado, né, que seria o concorrente, vamos dizer assim, mais adequado para o Yaris Sedan. Mas me diga você, qual desses você levaria para sua garagem hoje? Um Yaris ou algum outro concorrente? Comente aqui abaixo qual a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, também comente aqui para eu saber que esse conteúdo foi relevante de alguma forma e para eu saber se eu posso trazer mais conteúdos dessa forma para te ajudar a escolher seu próximo carro usado. E claro, também conto com o seu like, conto com a sua inscrição para me apoiar, tá sempre trazendo mais conteúdos dessa forma para você. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e nos vemos no próximo vídeo.